Cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Para quem está nos assistindo pela primeira vez, eu sou João Levi, congrego na CBN de Deus de Prados, Minas Gerais. O canal João Levi está apresentando Momento EBD, no qual estamos comentando as lições bíblicas editadas pela CPED. Estamos no quarto trimestre, cujo tema As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Chegamos na lição 7, cujo título é A Promessa de um Novo Coração. O texto áureo. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. A verdade prática. O salvo em Cristo Jesus tem um coração novo, voltado para a palavra de Deus e disposto a fazer a sua vontade. A leitura bíblica em classe está em Romanos, capítulo 2, versículo 25 ao 29, e Jeremias, capítulo 31, versículo 31 ao 34. Eu não vou estar lendo, mas aqueles que nos acompanham faz essa leitura no momento oportuno. Vamos para a introdução. O coração tem uma perspectiva bíblica muito singular. A palavra se refere à realidade da vida interior de cada pessoa. Por isso que, ao longo da Bíblia, nos deparamos com um conselho que nos incentivam a cuidar do coração e guardá-lo de todas as influências maléficas. O coração, segundo a Bíblia, é o centro da vida. As promessas para o coração são o tema desta lição. As promessas de um novo coração é o centro na mensagem de transformação espiritual apresentada na Bíblia. O coração representa na Escritura o centro das emoções, pensamentos, a vontade humana. Deus, conhecendo as fraquezas e inclinações pecaminosas da humanidade, prometeu transformar esse coração, dando um novo espírito ao seu povo. E essa renovação interna é essencial para que o homem viva de acordo com os propósitos divinos, em comunhão com Deus e com caráter moldado à semelhança de Cristo. Nessa lição, exploraremos a profundidade dessa promessa e o que ela significa para a vida cristã. Vamos para o primeiro tópico, o coração na perspectiva bíblica. E o primeiro subtópico, o coração na Bíblia. Na Bíblia, raramente a palavra coração é usada como referência ao órgão físico. De modo geral, essa palavra se refere ao homem interior, a fim de revelar o centro da vida mental, emocional e espiritual do ser humano. Desse modo, o apóstolo Paulo faz referência ao homem exterior, corpo físico, e ao homem interior, alma e espírito, que constitui o ser humano em sua integridade, o corpo, alma e espírito. É para a dimensão desse homem interior que a Bíblia aplica a palavra coração, tudo que faz parte de nossa alma e espírito. Na Bíblia Sagrada, o termo coração, na maioria das vezes, é utilizado de maneira figurativa, para representar o homem interior e o centro das emoções e pensamentos e a vontade, inclinações espirituais de uma pessoa. É lá onde ocorrem as decisões morais e espirituais. Ele reflete a essência da identidade humana e o caráter de cada indivíduo. Por isso Deus não apenas observa as ações exteriores, mas sobretudo sonda o coração
conforme está lá em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, e Jeremias capítulo 17, versículo 10. A palavra coração é aplicada em contexto que descreve o centro das atividades humanas, incluindo a mente, as emoções e a vontade. O apóstolo Paulo reforça essa compreensão ao fazer distinção entre o homem exterior, representado pelo corpo físico, e ao homem interior, que se refere à alma e ao espírito. Está lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 e Hebreus 4, versículo 12. O homem interior é onde a transformação espiritual ocorre. Então, é nessa dimensão que Deus deseja atuar para renovar o coração humano, moldando de acordo com o seu desígnio. A Bíblia mostra que o coração é o campo de batalha da vida espiritual, onde o pecado pode corromper a mente e emoções, mas onde também pode ocorrer uma transformação radical pela graça de Deus. Por isso somos constantemente aconselhados a guardá-lo com cuidado. Nem está lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, que diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque ele procede às fontes da vida. A promessa de um novo coração revela desejo de Deus de restaurar o ser humano em sua totalidade, começando pela transformação de seu homem interior. Vamos para o segundo subtópico: a circuncisão do coração. O texto da leitura bíblica em classe apresenta Romanos capítulo 2, versículo 25 ao 29, no contexto em que o apóstolo Paulo ensina o sentido da verdade circuncisão da nova aliança. De fato, a circuncisão foi um ato físico estabelecido por Deus para descendente de Abraão. Contudo, no Novo Testamento, o que atesta a nova aliança não é mais uma marca física, mas a obra realizada pelo Espírito Santo no coração da pessoa. Essa é a verdadeira circuncisão. Essa é uma obra exclusiva do Espírito que nos capacita a ser um seguidor do Senhor Jesus e estabelecer um relacionamento pessoal com Deus. Sem essa circuncisão do coração é impossível manter um relacionamento vivo com o Pai. A circuncisão do coração é apresentada, conforme acabamos de ler, em Romanos capítulo 2, versículo 25 a 29, destaca a transformação espiritual como um verdadeiro sinal da nova aliança em Cristo. O apóstolo Paulo ensina que enquanto a circuncisão física foi um ato externo estabelecido no Antigo Testamento, como símbolo de aliança entre Deus e o descendente de Abraão. Está lá em Gênesis capítulo 17, versículo 10 ao 14. No Novo Testamento, esse sinal físico perde seu valor sem correspondência de uma transformação interna e espiritual. A verdadeira circuncisão, segundo Paulo, não é uma marca de um corpo, mas uma obra profunda, interior e realizada pelo Espírito Santo no coração do crente. Essa mudança interior é o que caracteriza o povo de Deus sob uma nova aliança. Romanos capítulo 2, versículo 28 e versículo 29, ressalta que o verdadeiro judeu, no contexto espiritual, não é aquele que apenas cumpre rituais externos, mas aquele cujo coração foi transformado. O Espírito Santo opera essa circuncisão espiritual, moldando o caráter do crente e mudando sua mente, emoções e também a vontade, de modo que ela passa a viver em obediência a Deus de forma genuína. Esse ato divino pertence a Deus, independentemente da sua etnia ou cumprimento rituais externos. Aqui o Paulo também faz eco às promessas do Antigo Testamento, como está lá em Deuteronômio capítulo 30, versículo 6, onde Deus prometeu circuncidar o coração de seu povo.
para que amasse e obedecessem a Ele de todo o coração. No Novo Testamento, isso se cumpre plenamente com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É a atuação do Espírito Santo que concede ao crente um coração regenerado, capaz de viver conforme a vontade de Deus. Sem essa circuncisão espiritual, é impossível manter um relacionamento vivo e autêntico com Deus. O próprio Jesus ensinou que o novo nascimento, que inclui essa transformação operada pelo Espírito Santo, é essencial. Para o quê? Para entrar no reino de Deus. Em João capítulo 3, versículo 3 ao versículo 5. Portanto, a circuncisão do coração representa não apenas uma mudança simbólica, mas uma transformação profunda, que capacita o crente a viver de acordo com os padrões de santidade exigidos por Deus, tornando-se um verdadeiro seguidor de Cristo. Vamos para o terceiro subtópico, um coração novo. Esse ensino do apóstolo Paulo remonta ao profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 31 ao versículo 34, a respeito de uma nova aliança que rompe com a forma antiga. Essa nova aliança não seria mais conhecida pelas marcas físicas ritualísticas e externas, mas teria a ver com o interior da pessoa, pois Deus escreveria a sua lei no coração, poria a sua lei no interior da casa de Israel. Assim Deus daria um coração novo ao seu povo. Por isso, o apóstolo Paulo faz referência a essa obra com a palavra Espírito, em vez da letra. Pois a lei de Deus estaria dentro do ser humano, que passasse pela obra de regeneração, promovida pelo Espírito Santo. Portanto, de maneira geral, a palavra coração se refere ao que está no interior do ser humano. A promessa de um coração novo revela o centro da obra transformadora de Deus na vida do seu povo, conforme profetizado tanto por Jeremias quanto por Ezequiel. Na antiga aliança, o relacionamento de Israel com Deus era mediado por leis externas escritas em tábuas de pedra e confirmada por rituais, marcas físicas com a circuncisão. Entretanto, Jeremias profetiza a chegada de uma nova aliança, em que a relação com Deus seria profundamente transformada, sendo marcada não mais por símbolos externos, mas por uma mudança radical no interior do ser humano. Porém, minha lei no seu interior escreverei no seu coração. Jeremias 31, versículo 33. Essa nova aliança que Jeremias previu é profundamente interior, espiritual. Ao invés de simplesmente seguir o mandamento escrito em pedra, o povo de Deus teria a lei escrita diretamente em seus corações. E isso significa que a obediência à vontade de Deus não seria mais um fardo imposto de fora, mas uma inclinação natural resultante da transformação do coração. A essência dessa profecia é que o coração regenerado pelo Espírito Santo não apenas conhece a lei de Deus, mas também deseja cumpri-la como parte de uma nova identidade espiritual. Ezequiel também reforça essa ideia em sua profecia, onde Deus promete remover o coração de pedra do seu povo e dar-lhe um coração de carne. O coração de pedra simboliza a dureza espiritual, a insensibilidade à vontade de Deus e a inclinação ao pecado. Já o coração de carne, em contraste, representa a receptividade e a suavidade ao toque do Espírito Santo. Essa transformação envolve a remoção da obstinação e da rebeldia, substituída por uma nova sensibilidade espiritual, que leva o crente a uma vida de obediência sincera e amorosa a Deus.
O apóstolo Paulo, ao tratar dessa obra no Novo Testamento, fala da diferença entre a letra e o espírito, ressaltando que a verdadeira marca de um seguidor de Cristo é o que acontece no interior, não uma obediência externa a regras. Paulo ecoa aos profetas ao dizer que essa transformação do coração é operada pelo Espírito Santo, que realiza ato de regeneração, dando ao crente uma nova natureza, capaz de viver de acordo com os princípios de Deus. A regeneração é um cumprimento dessa promessa de um coração novo, onde o Espírito Santo transforma o interior do ser humano, capacitando a viver em conformidade com a vontade de Deus. Está lá em João capítulo 3, versículo 6 e versículo 7. O coração novo é assim, uma metáfora para uma renovação completa do homem interior, simbolizando um novo nascimento e a mudança de vida que ocorre quando alguém se rende a Cristo. E essa obra profunda e espiritual cumpre também o que é mencionado em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, onde se afirma que o coração é a fonte da vida. Se o coração é corrompido, tudo que procede dele será igualmente impuro, conforme está lá em Mateus capítulo 18, versículo 20. Portanto, a promessa de um coração novo é a promessa de uma nova vida, redimida, santificada, que reflete o caráter de Deus e está em harmonia com a sua vontade. É uma transformação total de dentro para fora, que capacita o crente a viver não apenas conforme a letra da lei, mas em plena comunhão e amor ao Senhor. Segundo tópico, o coração de quem está em Deus. E o primeiro subtópico, um coração inclinado a Deus. Quando uma pessoa recebe a Cristo como seu Salvador, ela passa pelo processo do novo nascimento, da regeneração. Por isso, ela passa a enxergar o reino de Deus e, ao mesmo tempo, a própria necessidade espiritual. A respeito disso, o nosso Senhor diz: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3, versículo 3. Assim, quem tem o coração regenerado, transformado, participa do reino de Deus e, consequentemente, se inclina para as coisas do Espírito, a fim de viver de acordo com os mandamentos de Deus. Romano 8, e versículo 5 e versículo 6, diz: porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é vida, paz. Então você vê que a transformação promovida pelo Espírito Santo faz com que o crente desenvolva um novo senso de sensibilidade espiritual. O coração que antes estava endurecido pelo pecado torna-se sensível à voz de Deus e seus desejos são reformulados para agradar ao Senhor. Jesus ensina que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, revelando que o primeiro passo para essa inclinação do coração é a regeneração. A regeneração envolve renovação interior, em que o Espírito Santo cria uma nova disposição no coração do humano, inclinando a Deus e às coisas espirituais. Sem esse novo nascimento, o coração permanece distante de Deus, cego para a realidade espiritual, inclinado às coisas da carne. Um coração regenerado não busca mais a inclinação da carne, mas almeja as coisas do Espírito Santo, como Paulo ensina em Romanos 8, versículo 5 e versículo 6, que foi lido, né? Porque os que são segundo a carne para as coisas da carne, mas os que são do segundo Espírito para as coisas do Espírito. Então, porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito
é vida e paz. Então, essa inclinação para o Espírito é a marca distintiva do coração transformado. O crente que foi regenerado tem o seu desejo e foco voltado para Deus, buscando viver conforme os mandamentos divinos e os princípios do reino de Deus. E essa inclinação para Deus, portanto, não é um simples reforço humano de seguir a regra e obedecer os mandamentos de maneira mecânica. É um fruto de uma mudança interior operada pela graça de Deus, que capacita o crente a viver em conformidade com os mandamentos divinos de maneira voluntária e amorosa. E também, além disso, um coração inclinado a Deus busca santidade e se compromete com a vida de obediência genuína, e não por obrigação, mas por amor e gratidão pela obra de Cristo. É um coração que se deleita nas coisas espirituais, tem prazer na comunhão com Deus e com os outros crentes, e se mantém alerta às influências do mundo que pode afastá-lo dessa inclinação para o Espírito. Portanto, a inclinação do coração para Deus é o resultado direto da regeneração, em que o Espírito Santo transforma o ser interior, capacitando o crente a viver uma vida nova. E essa nova vida é marcada por uma busca constante da presença de Deus. É um afastamento das inclinações carnais que anteriormente dominavam o coração. E essa mudança de foco da carne para o Espírito é evidência da obra redentora de Deus em ação que molda o caráter do crente segundo a imagem de Cristo. Segundo subtópico, um coração consciente. Como centro da vida interior do ser humano, no coração, meditamos, ponderamos e avaliamos como fez Maria, a mãe de Jesus, ao ouvir o que os pastores diziam acerca do menino. E todos que ouviram se maravilharam que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-a em seu coração. Está lá em Lucas capítulo 2, versículos 18 e 19. Assim, quem recebe um coração novo, transformado pela nova natureza, a partir da palavra de Deus, tem a capacidade de guardar seu coração e o que se passa ao seu redor, de maneira que possa desejar fazer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Um coração consciente é o centro das reflexões e decisões espirituais do ser humano. Na Bíblia, o coração é frequentemente descrito como um lugar onde ponderamos e avaliamos as experiências da vida à luz da palavra de Deus. A consciência, nesse contexto, não é apenas uma função racional, mas também uma percepção espiritual sensível à verdade de Deus e à sua vontade. Um exemplo claro disso, conforme foi lido aqui no texto, é Maria, mãe de Jesus, que ao ouvir que os pastores disseram sobre seu filho, ela guardava todas essas coisas, conferindo-se no seu coração. A reação de Maria reflete a capacidade de um coração consciente de meditar profundamente nas revelações divinas e eventos ao seu redor. E esse coração não reage superficialmente, mas reflete e avalia e pondera a luz da vontade de Deus. Maria não apenas ouviu as palavras dos pastores, mas internalizou o significado e do que estava acontecendo, demonstrando uma sensibilidade espiritual exemplar. E da mesma forma, quando recebemos um coração novo, regenerado pela obra do Espírito Santo, essa capacidade de repetir e meditar de maneira consciente é restaurada e potencializada também. É um coração consciente.
busca constantemente a compreender e discernir a vontade de Deus em todas as situações. A pessoa com o coração transformado não é levada por impulso momentâneo ou distrações do mundo, mas é capaz de guardar as verdades de Deus em sua vida interior, ponderando sobre como aplicá-las. O apóstolo Paulo instrui os crentes em Roma, está lá em Romanos, capítulo 2, versículo 2, e a renovar suas mentes para que possa discernir a boa vontade, agradável e perfeita de Deus. Isso revela que um coração consciente, alinhado com a mente renovada pela palavra de Deus, tem capacidade de compreender e desejar viver conforme a vontade divina. Não é uma obediência cega, mas uma obediência informada por um processo consciente de reflexão, meditação e discernimento espiritual. E também, além disso, também lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, versículo 9, Paulo encoraja os crentes a meditar sobre tudo o que é verdadeiro, honesto, justo, puro e amável. Um coração consciente é aquele que ativamente escolhe meditar sobre essas coisas, buscando manter uma vida mental e espiritual que esteja em harmonia com os padrões de Deus. E essa escolha consciente consciente de focar no que é digno aos olhos de Deus, repete a transformação de que ocorre em um coração renovado. Então, a renovação do coração e da mente é um processo contínuo de discernimento e meditação sobre as verdades de Deus. E esse coração consciente está sempre buscando a viver de acordo com os princípios divinos, respondendo às circunstâncias da vida com sabedoria espiritual e uma profunda conexão com a vontade de Deus. A capacidade de um coração regenerado de avaliar, guardar e ponderar com consciência é uma das marcas de uma vida transformada e orientada para agradar a Deus em tudo. Vamos para o terceiro subtópico. Deus vê o coração. No livro do profeta Jeremias está escrito: Tu, pois, ó Senhor dos Exércitos, que provas o justo e vês os pensamentos e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois te descobri a minha causa. A partir desse texto, podemos depreender que o coração do ser humano é um lugar que poucos podem conhecer, adentrar e contemplar. É o local mais escondido da pessoa. Contudo, a Bíblia diz que Deus vê o coração. Ele contempla o ser humano por dentro e por fora. O Criador formou o homem em sua integridade, tanto na vida exterior quanto na interior. E por isso, ele contempla e conhece bem o coração de cada pessoa. Assim, quem foi regenerado e transformado é contemplado por Deus em todas as dimensões do coração. Em Jeremias, conforme já acabamos de ler, capítulo 20, versículo 12, diz assim: Tu, pois, ó Senhor dos Exércitos, que prova o justo e vês os pensamentos do coração. O homem vê os que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então nós vemos aqui a declaração de Deus ver o coração, destaca uma das verdades mais profundas da Bíblia. O fato de que Deus conhece o íntimo de cada ser humano. O coração é o centro da vida interior, onde residem os desejos, emoções, pensamentos e vontade. É precisamente nesse lugar profundo que Deus dirige o seu olhar. No livro de Jeremias, o profeta declara: Tu, pois, ao Senhor dos Exércitos, que prova o justo e vês os pensamentos e o coração. Este versículo sublinha, no caso, o conhecimento
penetrante de Deus que vai além das ações externas e chega até as mais profundas motivações humanas. O Senhor não apenas observa o comportamento, mas também o que está por detrás das ações. Os sentimentos, as intenções, os desejos, que muitas vezes os outros não conseguem ver. Ao contrário do ser humano, que julga pelas aparências, Deus sonda, examina o coração, conhecendo as intenções, pensamentos e motivações ocultas. A realidade de que Deus vê o coração é apresentada em várias passagens da Escritura Sagrada. Quando o profeta Samuel foi enviado para ungir um novo rei em Israel, ele aprendeu essa lição ao tentar escolher alguém baseado na aparência externa. Deus corrigiu Samuel dizendo: o homem vê que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Essa passagem é um lembrete poderoso de que Deus valoriza a essência da pessoa e não simplesmente sua aparência ou atos visíveis. O exame divino do coração é completo, é infalível, pois Deus é o Criador e conhece profundamente o ser humano em todas as suas camadas. Ele entende os segredos mais profundos, até mesmo os aspectos do coração que o próprio ser humano desconhece ou tenta esconder. Isso significa que ninguém pode esconder os seus pensamentos ou intenções de sondas. Que nem está lá em Salmo 139, versículo 1, 2. O salmista diz, reconhecendo essa verdade, escreve: Senhor, tu me sondas e me conheces, de longe entende o meu pensamento. Então, para aqueles que foram regenerados e transformados pela obra do Espírito Santo, essa verdade oferece tanto consolo quanto o desafio. Por um lado, o fato de que Deus vê o coração é encorajador, pois Ele conhece nossas sinceras intenções e esforços, mesmo quando os outros podem não perceber. Então, aquele que tem um coração voltado para Deus, inclinado para o seu querer, são contemplados com agrado pelo Senhor, como a Bíblia afirma em Salmo 34, versículo 15, que diz: os olhos do Senhor estão sobre os justos. Por outro lado, o conhecimento divino do coração também é um chamado à introspecção, ou seja, a santidade. Deus não se contenta com meras aparências ou rituais externos. Ele deseja um relacionamento genuíno e transformador. Isso implica que a transformação do coração, a verdadeira circuncisão espiritual, deve ser vivida na prática diária, mesmo que as ações externas pareçam corretas. É o estado do coração que realmente importa para Deus. Por isso é fundamental que o crente permita que o Espírito Santo examine e purifique continuamente o seu coração, removendo qualquer coisa que possa ser uma barreira para um relacionamento pleno com Deus. O fato de que Deus vê o coração é uma poderosa lembrança de sua soberania e onisciência. Ele conhece o ser humano em sua totalidade, compreendendo que o que está oculto na profundeza do coração, a pessoa regenerada deve ter, portanto, viver com consciência de que cada pensamento, desejo e emoção plenamente conhecido por Deus, e assim buscar agradar a Ele em todas as coisas, tanto no exterior, tanto quanto no interior. Chegamos para o terceiro tópico: promessas para o coração. Primeiro subtópico: um coração feliz. Quando o ser humano tem um novo coração, como resultado da obra realizada por Deus, por meio de seu Espírito, a fidelidade é uma realidade. Em seu Sermão do Monte, o Senhor Jesus traz uma lista de bem-aventurados, isto é, um estado de felicidade para quem manifesta as virtudes do reino de Deus. Isso significa que a felicidade para o cristão
não se encontra em coisas materiais, mas em praticar aquilo que agrada a Deus. Em Provérbios, lemos, o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Como consequência dessa felicidade, a alegria se instala no coração. Hoje sabemos que a ciência que a alegria no coração, isto é, no interior, produz as reações químicas que contribuem para o equilíbrio e a manutenção da saúde humana. A pessoa que procura a presença de Deus no seu dia a dia tem a alegria do Senhor, que é a nossa força. Neemias 8, versículo 10. Disso, sem sombra de dúvida, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda qualquer situação. Sei o que passar necessidade, sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. É o Paulo escrevendo aos Filipenses, lá, Filipenses capítulo 4, versículo 11 ao versículo 13. Então, um coração feliz, segundo a Bíblia, não é um resultado de circunstância externa ou posses materiais, mas nasce de uma vida transformada pela presença de Deus. Quando o ser humano recebe um novo coração por meio da regeneração operada pelo Espírito Santo, uma profunda, duradoura felicidade se torna uma realidade, pelo Espírito, espiritual, se torna uma realidade espiritual. No Sermão do Monte, Jesus descreve as bem-aventuranças, que revelam um estado de verdadeira felicidade para aquele que vive de acordo com os valores do reino de Deus. Está lá em Mateus 5, versículo 9. A felicidade cristã é uma experiência interior que flui da certeza de que Deus está no controle da vida e de que o coração está alinhado com a sua vontade. Isso é diferente da felicidade mundana, que frequentemente depende das circunstâncias externas e, portanto, é temporária e instável. O apóstolo Paulo exemplifica essa alegria interior quando, mesmo meio à adversidade e prisões, afirmar estar sempre contente no Senhor. Essa alegria é um contentamento, são frutos de uma confiança inabalável no amor e no cuidado de Deus. O livro de Provérbios reforça essa verdade ao afirmar que o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Essa passagem revela o impacto profundo que a alegria ou a sua ausência pode ter na saúde física e emocional. O estudo moderno confirma que o estado emocional influencia diretamente a saúde do corpo, e a ciência médica aponta que emoções positivas como alegria, contentamento, podem contribuir para um melhor funcionamento do sistema imunológico e reduzir o estresse. A Bíblia já ensinava que o coração alegre é um remédio poderoso, trazendo saúde tanto para o corpo quanto para a alma. Por outro lado, um espírito abatido, aquele que está preso à tristeza, preocupação ou falta de fé, pode ter efeitos prejudiciais, afetando não apenas a vida espiritual, mas também o bem-estar físico. Deus, no entanto, oferece alegria abundante àqueles que buscam sua presença e a sua vontade. Essa alegria não depende das circunstâncias, mas da certeza de que Deus é a nossa força e que Ele está sempre ao nosso lado. A alegria do Senhor é combustível que nos fortalece a cada dia, permitindo-nos enfrentar os desafios da vida com a esperança e confiança. Assim, o coração que se volta para Deus encontra a felicidade genuína. A verdadeira alegria não está em conquistas materiais, mas
em caminhar com Deus, obedecer a sua palavra e viver em comunhão com o Espírito Santo. Quem tem um coração transformado pela presença de Deus, desfruta de uma paz, alegria, que transcende as circunstâncias terrenas e que serve como fonte contínua de renovação espiritual e emocional. Segundo subtópico, um coração cheio de amor. O amor é a essência do cristianismo. Sem ele não existe a verdadeira expressão e identidade do que significa ser cristão. O apóstolo Paulo escreve: "E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado." Essa palavra mostra que o amor de Deus está derramado no coração daqueles que têm o Espírito Santo, e por isso o coração transformado. Por isso o coração do salvo está cheio do amor. Dessa forma podemos viver o que o apóstolo Paulo escreveu: "Sobre tudo isto, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também foste chamado em um corpo, domine vossos corações, e sede agradecido." Então, o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, conforme está em Romanos 5, versículo 5. Um coração cheio de amor é o reflexo mais claro da presença de Deus na vida do cristão. O amor não é apenas um sentimento superficial ou uma emoção passageira, mas uma essência do caráter cristão e o fundamento de toda a vida espiritual. O apóstolo Paulo destaca essa realidade em Romanos 5, versículo 5, ao afirmar que o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Essa declaração revela que o amor divino não é algo que o ser humano pode gerar por si mesmo, mas é um dom sobrenatural que o Espírito Santo infunde no coração regenerado. E esse amor, que é o fruto da transformação operada por Deus, não é limitado ou condicional, mas é um reflexo do próprio amor de Deus por nós. Quando recebemos o Espírito Santo, somos capacitados a amar como Deus ama, de maneira sacrificial, generosa, incondicional. O apóstolo João enfatiza isso ao dizer: "Nós amamos porque ele nos amou primeiro." 1 João, capítulo 4, versículo 19. Isso significa que a capacidade de amar de maneira verdadeira é profunda. Nasce da experiência de receber o amor de Deus em nossa vida. Paulo, em sua carta aos Colossenses, nos exorta a revestir do amor, que é o vínculo da perfeição. O amor é o laço que une todas as virtudes cristãs, dando sentido ao propósito da nossa caminhada com Deus. Sem o amor, todas as outras virtudes, como paciência, humildade e bondade, perdem seu verdadeiro valor. E o propósito é o amor que completa e aperfeiçoa a vida cristã, tornando-se um reflexo da perfeição divina. Além disso, o amor no coração do cristão traz consigo paz de Deus. Então Paulo continua ainda em Colossenses capítulo 3, versículo 15, que diz: "A paz de Deus, para a qual também fosse chamado, em um corpo domine em vossos corações." O amor verdadeiro gera paz interior, pois o coração que ama não se deixa dominar por ressentimento, rancores ou divisões. Quando somos movidos pelo amor de Deus, encontramos paz nas relações com os outros e no nosso relacionamento com o próprio Deus. A paz de Deus passa a governar nossas emoções e atitudes, permitindo-nos a viver em harmonia com os outros e com nós mesmos.
Por fim, o coração cheio do amor leva à gratidão. Paulo conclui em Colossenses capítulo 3, versículo 15, e sede agradecido quando experimentamos o amor de Deus e somos transformados por Ele. E a gratidão surge naturalmente em nossos corações. Então o amor nos faz perceber a grandeza da graça de Deus em nossa vida e nos leva a responder com gratidão e louvor, sempre disposto a reconhecer a bondade de Deus em todas as circunstâncias. Então o amor que Deus derrama no nosso coração o amor é a maior expressão de uma vida regenerada. Ele nos capacita a amar como Cristo nos amou e a viver em paz com Deus e com o próximo também, e a ser grato em todas as situações. Sem esse amor não há verdadeira identidade cristã. Como Paulo afirmou, se não tiver amor, nada serei. 1 Coríntios 13, capítulo 3, versículo 2. O amor é a marca distintiva do cristão e o fundamento de toda a vida espiritual. Chegamos agora no terceiro subtópico, o penhor do Espírito no coração. Em sua segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo escreve: mas o que nos confirma convosco em Cristo é o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Aqui esse texto bíblico mostra que o penhor do Espírito Santo é a garantia de nossa salvação, dada por Deus e testificada em nosso coração. Além dessa garantia, o penhor do Espírito Santo, também chamado de penhor da nossa herança, é garantia de vitória para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, o Espírito Santo é a maior garantia de que Deus cumprirá integralmente todas as promessas feitas à sua igreja. Mas aquele que nos confirma juntamente com vocês em Cristo é o que nos ungiu, é Deus, que também pôs o seu selo em nós e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Conforme está lá em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21, versículo 22. O conceito do penhor do Espírito Santo é a verdade central no ensino do apóstolo Paulo acerca da segurança e garantia que Deus oferece aos crentes em Cristo Jesus. Quando Paulo menciona o penhor do Espírito, lá em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21 e versículo 22, ele está usando uma metáfora jurídica e comercial da época, onde o penhor representava uma garantia inicial de que uma promessa futura seria cumprida. No contexto da fé cristã, esse penhor é o próprio Espírito Santo, dado por Deus ao crente como uma antecipação das bênçãos eternas e plena que virão na consumação da salvação. Então Paulo ensina que Deus nos ungiu, nos selou e colocou o Espírito Santo em nossos corações como penhor. Essa unção e selo representam uma marca divina sobre os que pertencem a Deus, algo que autentica a validade, no caso da nossa posição como filho e herdeiro de Cristo. Então o penhor não é apenas um sinal simbólico, mas uma manifestação tangível do compromisso de um Deus em completar a sua obra redentora em nós. Isso que significa que o Espírito Santo habitando no coração do crente é uma garantia de que a salvação iniciada em Cristo será completada no futuro, no dia da redenção final. Em Efésios capítulo 1, versículo 13, versículo 14, reforça esse entendimento ao dizer que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Até o momento em que recebemos por completo a redenção prometida, o termo herança aponta
para todas as promessas e bênçãos que aguardam os crentes, incluindo a vida eterna, a restauração plena e o reinado com Cristo no futuro. Então, o Espírito Santo dado aos crentes no momento da fé é garantia de que essa herança nos pertence. É como um primeiro pagamento, assegurando que Deus cumprirá tudo o que prometeu. Além de ser uma garantia de salvação futura, o penhor do Espírito também capacita o crente no presente. Ele nos confirma em Cristo, nos habilitando a viver a vida cristã de maneira vitoriosa. O Espírito nos guia, nos fortalece, dá testemunho interior de que somos filhos de Deus. Ele é a fonte de poder que nos permite viver uma vida de santidade, superar o pecado e vencer as adversidades do mundo. Isso significa que o penhor do Espírito não apenas aponta para o futuro, mas também transforma nossa vida no presente, concedendo-nos a força e a graça para perseverar na fé. Então, o penhor do Espírito Santo no coração dos crentes é uma demonstração poderosa de compromisso de Deus em cumprir suas promessas. Então, ele garante, tanto na nossa salvação quanto na nossa vitória em Cristo, assegurando-nos de que, por mais desafiadora que sejam as circunstâncias da vida, Deus permanece fiel e cumprirá integralmente o seu plano redentor. Essa promessa é um consolo, é um incentivo para que os crentes vivam com confiança e esperança, sabendo que a obra que Deus começou será completada. Chegamos agora na conclusão. Nessa lição estudamos a promessa de um coração novo para a igreja. Ninguém pode ver o coração, pois ele se refere ao interior de cada um. A pessoa pode falar uma coisa e pensar outra. Pode prometer uma coisa e proceder de um modo diferente. Tudo isso faz parte das fraquezas da condição humana. Contudo, mediante a sua onisciência, Deus sabe de tudo e de todas as coisas, tanto no universo quanto do coração do ser humano. Ele é o Senhor que esquadrinha o nosso coração, prova os pensamentos e recompensa a cada um conforme suas ações. Podemos dizer dessa lição, que nessa lição exploramos a promessa de um coração novo, um dos maiores atos transformadores de Deus para o seu povo. Vimos que o coração na Bíblia representa o centro da vida interior do ser humano. Sua mente, emoção, espírito. Então a promessa de um coração novo, revelada nos profetas, é cumprida em Cristo. Então a promessa de um coração novo é revelada nos profetas, então é cumprida em Cristo. Então isso que significa uma transformação espiritual profunda, onde Deus escreve sua lei em nosso ser. Então a regeneração operada pelo Espírito Santo nos inclina a Deus, nos enche do amor e nos garante vitória através do penhor do Espírito Santo. Esse novo coração nos habilita a viver de uma vida renovada, alinhada com a vontade de Deus. Chegamos ao final dessa lição. Muito grato a Deus por essa oportunidade de estar transmitindo para todos. E, se Deus permitir, voltaremos na próxima lição. Fica todos com Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.